Te dedico história. Oiê, vamos falar sobre a Grécia Antiga? A Grécia Antiga foi marcada por altos e baixos e por diversas formas de governo. Mas antes de tudo, é interessante a gente compreender que a Grécia Antiga e o seu povo não representavam uma unidade, e sim fragmentações territoriais. É daí que surge o conceito de polis, ou cidade-estado. Ou seja, apesar de estarem ligados a um fator cultural ou de pertencimento, as tribos tinham as suas próprias maneiras de se desenvolver, ou seja, elas eram independentes entre si. Inclusive, uma polis, ou seja, uma cidade, poderia vir a conflitar com outra, e isso vai acontecer no período clássico. Alguns pesquisadores apontam que a origem dos gregos é indo-europeia, ou seja, eram tribos independentes que acabaram unindo-se depois em um território. Esse território foi se expandindo aos poucos, conquistando outros lugares, adquirindo maior influência em cidades-estados, como é o caso de Atenas. É importante a gente ressaltar que a palavra grego era para designar as pessoas que falavam essa linguagem, ou seja, os romanos posteriormente denominaram esse povo de grego por causa da linguagem que eles utilizavam. Então, os gregos, na época em que eles viviam, não se reconheciam dessa maneira. Os gregos costumavam chamar o seu território de Hélade, ou seja, que vivia ali eram os helenos. Então, a cunhagem gregos surge bem depois e essa denominação é dada pelos romanos. De todas essas cidades-estados, a gente vai ver que as que mais têm protagonismo são Esparta e Atenas. Esparta por seu protagonismo militar e Atenas por desenvolver a noção de democracia e política. É também em Atenas que nós temos o aparecimento e protagonismo de alguns grandes nomes da filosofia, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, é importante a gente ressaltar que a filosofia se desenvolve ali pelo século 7 a.C. Caso apareça na sua prova ou só para título de curiosidade, vamos falar sobre a estrutura social de Atenas. Na base dessa pirâmide estavam os eupátridas, que eram os grandes proprietários de escravos. Eles detinham poder político e também estiveram no poder em alguns momentos. Em segundo lugar estavam os geomores, os pequenos proprietários de terra. Logo em seguida temos os demiurgos, que são os artesãos e pessoas ligadas ao comércio, e eles viviam na cidade. Logo em seguida nós temos os tetas, que são pessoas que recebiam salário, mas viviam marginalizadas na cidade. Penúltimo, nós temos os metecos, que são os estrangeiros, que vinham para Atenas para prestar trabalhos, mas não recebiam salário e também não possuíam direitos políticos. Compondo a base dessa pirâmide, nós temos os escravos, que ao contrário do que nós conhecemos no Brasil, lá em Atenas e na antiguidade era muito comum haver escravos ou por dívidas ou por guerras. Estes também não possuíam direitos políticos. Quando falamos em política e em democracia, é importante a gente lembrar que estes não eram conceitos universais, ou seja, não era feito para todo mundo. Cidadãos, para terem direito político em Atenas, deveriam ser filhos de pais atenienses e terem maiores de 21 anos. Vale ressaltar também que as mulheres não faziam parte do cenário político. Em Atenas, antes de ser instaurada a democracia, tivemos outras 3 formas de governo. A primeira dessas formas de governo foi a monarquia, ou seja, o rei detinha os poderes jurídico, administrativo. Segundo, temos a oligarquia, que é quando os eupátridas assumem o poder e o rei fica somente na jurisdição religiosa. Em seguida, temos a tirania, que é quando um indivíduo toma o poder para si, ou seja, ele dá um golpe de estado e assume o poder para ele. É nessa forma de governo que acontecem as guerras médicas e a formação da Liga de Delos. Após a queda dos tiranos, é instaurada em Atenas a democracia. As guerras médicas são, na verdade, um confronto entre os gregos e os persas. E é por conta desse enfrentamento que surge a Liga de Delos. Dessa guerra que surge a Liga de Delos, que é a união entre atenienses e outros gregos a fim de expulsar os persas da região ali da Ásia que pertencia à Grécia. A Grécia Antiga se divide em alguns períodos, mas os principais são o período pré-homérico, que é quando os povos indo-europeus se unem formando o que a gente conhece como o povo grego.
Temos logo em seguida o período homérico, que é onde temos o conhecimento das obras de Ilíada e Odisseia, que são obras publicadas pelo poeta grego Homero. As obras nos trazem o conhecimento sobre a Guerra de Troia e também sobre o cotidiano dos gregos. Em seguida, temos o período arcaico, que corresponde ao século 7 e século 6, onde se desenvolve a polis, ou seja, as cidades-estado. Por último, nós temos o período clássico, que corresponde ao apogeu e ao declínio da civilização grega. É no período clássico que acontece a Guerra do Peloponeso. Este é um confronto entre Esparta, que cria a Liga do Peloponeso, e Atenas, que tem a Liga de Delos. As duas acabam brigando, acabam tendo a guerra de fato, e quem sai vitorioso é Esparta. Que essas guerras internas acabam gerando um enfraquecimento do território de maneira geral, o que abre espaço para a conquista de outros povos. É nesse contexto que Alexandre o Grande acaba conquistando a Grécia Antiga, iniciando o período helenístico. Por ser o grande admirador da cultura grega, ele mistura elementos dessa cultura juntamente a elementos da cultura oriental, formando o que nós conhecemos como helenismo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta, compartilha, dê o seu like e até a próxima. Tchau!